Shalom, shalom. Nós vamos então agora para a nossa segunda aula do curso Mente de Cristo e Saúde Mental. Nós vimos na primeira aula, a importância da psicoterapia, da onde surgiu os profissionais, que trabalham nessa área. E após gravar a primeira aula, o Senhor trouxe uma inspiração muito tremenda ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Está lá em Gênesis 3, no versículo, a partir do 7, A primeira psicoterapia na Bíblia aconteceu no Jardim do Éden. Diz assim: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira, fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então aqui a gente vê que, claro que o Senhor, é onisciente, sabe de todas as coisas, sabia onde Adão e Eva estavam, mas ele vem e conversa com Adão, Ele vai ali ver que Adão, ele tá com medo, ele tá envergonhado, e ali Deus vem conversar com ele para fazer com que ele reflita sobre o que ele fez, sobre a atitude que ele tomou, a consequência, daquela atitude de desobediência. Então ele vem e conversa ali com Adão, fazendo essas perguntas para que Adão pudesse refletir sobre o que ele fez, E na verdade ele pergunta, onde estás? Quem te mostrou que estavas nus? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? E ali Adão, ele não lida, com a responsabilidade dele, mas ele joga a responsabilidade, na mulher. Foi a mulher que tu me deste. Então, depois que eu gravei a primeira aula, o Senhor trouxe essa inspiração ao meu coração, a primeira psicoterapia na Bíblia foi feita no Jardim do Éden, para que Adão refletisse sobre o que ele tinha feito, para que ele pudesse ali externalizar o medo, externalizar a vergonha que ele estava sentindo, E aí nós vimos que à luz da Bíblia, quando nós ficamos doentes, o Senhor nos manda chamar os presbíteros da igreja, E qual o significado de presbítero? Presbítero significa ancião, velho, mas na questão de maturidade, de ter autoridade, E aí a gente vai ver lá em 1 Pedro 5:1, o apóstolo Pedro dando conselho aos presbíteros, e falando para ele qual a função de um presbítero. E aí diz assim, 1 Pedro 5:1, aos presbíteros que estão entre vós admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então aqui o apóstolo Pedro, ele se diz presbítero também, e ele diz qual a função do presbítero, apacentai o rebanho de Deus. A gente sabe que quem apacenta rebanho são pastores, E eu escuto muitas pessoas falarem, mas no Novo Testamento não fala a respeito de pastores, a não ser na passagem de Efésios, Efésios 4:11, que diz assim, e ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que
todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, toda a igreja já alcançou a unidade da fé? Toda a igreja já alcançou o conhecimento do Filho de Deus? Todos já chegaram à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo? Não. Então, esse até que é prazo de validade. Então, ainda está valendo nos dias de hoje, né? Então, quando alguém fala a respeito do ministério apostólico, do ministério profético e do ministério pastoral, que são os que mais as pessoas, né, ficam relatando, aqui está dando respaldo de que ainda existe. Então, o ministério apostólico é uma unção de Deus que vale para esse tempo, né? Tem gente que pensa, não, porque o último apóstolo foi o apóstolo Paulo e ali encerrou o ministério dos apóstolos. Não, ainda está valendo, porque ainda a igreja não chegou à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, à maturidade e nem à medida de plenitude de Cristo, né? Estatura de varões perfeitos. Então, todos esses ministérios, né, o apostólico, o pastoral, o profético, o evangelístico e o mestral ainda está valendo nos dias de hoje. Então a gente vê que o apóstolo Pedro, ele instrui os presbíteros a apacentar o rebanho de Deus. Sabemos que os pastores foram chamados para apacentar o rebanho de Deus. E também em Atos 20, 28, vai dizer assim, ó. Atos 20, no versículo 28, diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, nós vimos aqui em Atos, falando a respeito do ministério dos bispos, né? E qual a função do bispo? Apacentar a igreja de Deus. Então, nós vimos que, apesar de hoje nas igrejas, né, eles separarem uns para pastores, uns para presbíteros e uns para bispo, como se fossem três coisas diferentes, a palavra de Deus nos mostra que eles têm a mesma função, né? Apesar de ter três nomes, eles têm a mesma função, que é apacentar o rebanho de Deus. Vamos lá ver em Tito, que a gente vê isso mais claramente. Tito 1, no versículo 4 em diante, diz assim: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque é necessário que o bispo seja irrepreensível como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, a gente vê aqui o apóstolo Paulo falando, né, a Tito, para que ele estabelecesse presbíteros, né, nas cidades
E ele diz como que tem que ser, né? Qual é o perfil do presbítero. E ele fala a respeito, né, de ser irrepreensível, marido de uma mulher só. E aí no 7 ele diz, porque é necessário que o bispo, ele está falando a respeito dos presbíteros, ele só trocou ali um nome, mas ele está falando do perfil, né, de uma mesma pessoa. Então, presbítero, bispo e pastor, eles têm a mesma função na igreja, que é apacentar o rebanho de Deus. Como está dizendo aqui, né? No perfil dele, retendo firme e fiel a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, ou seja, para que tenha autoridade, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, quando a Bíblia fala assim, né, em Tiago 5,14, quando tiver alguém enfermo, para chamar os presbíteros da igreja, é para chamar os pastores, os presbíteros, os bispos, aqueles que foram revestidos de autoridade, separados para apacentar o rebanho de Deus, para cuidar, né, dos filhos de Deus. Então, apacentar significa pastorear, cuidar, alimentar, guiar um rebanho com o cuidado de Deus. Então, nós vimos, né, que todas essas três figuras, que é, na verdade, uma única só, um único perfil, é ser apacentador, aquele que cuida, aquele que guia, aquele que alimenta. Então, agora nós vamos ver um pouquinho sobre pastoral na saúde mental. 3 João 1:2. 3 João 1:2. Diz assim: amado, começando, né? 3 João 1, vamos no versículo 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Uau! Você imagina, né, um líder, né, teu líder espiritual que tem autoridade sobre a tua vida, lançar sobre você essa palavra, né? Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. E hoje eu te pergunto, você que é líder, você que cuida de pessoas, como está a tua alma? Todas as vezes que eu via, né, essa saudação do apóstolo João ao amado Gaio, né, ao presbítero, ao pastor Gaio, assim, dentro de mim eu ficava um pouco assim, ociosa, né, assustada, porque, meu Deus, como tá a tua alma, né? Ele está dizendo aqui que deseja que todas as coisas vá bem, que ele tenha saúde, como bem vai a alma dele. E se a alma dele não tivesse boa, e se a alma dele tivesse doente? E a sua alma, como ela está hoje? Muitas das vezes eu ficava, meu Deus, se alguém me desejar, né, que eu vá bem, que eu tenha saúde, como está a minha alma, as coisas não vão ficar muito bem, porque eu entendia que muitos momentos da minha vida, a minha alma precisava de cura, a minha alma precisava de refrigério. Então eu ficava meio assim, assustada, né? Meu Deus, se alguém me desejar isso, né? Como que eu vou ficar? Então, a importância da gente cuidar
da nossa alma, né? Líderes, pastores, aqueles que foram chamados para cuidar de outras pessoas, como é importante que a sua alma esteja bem. E aí a gente vê aqui que no versículo 3 ele diz assim: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então, qual o segredo, né, do presbítero Gaio? Tá com a alma dele saudável, tá com a alma dele bem, ao ponto do apóstolo Pedro, do apóstolo João, desejar que tudo na vida dele vá bem e que ele tenha muita saúde, como está bem a alma dele. O segredo de Gaio aqui era porque ele andava na verdade, né? Ele diz aqui, ó, muito me alegrei porque testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tinha segredos na alma do presbítero Gaio. Ele não tinha nada do que se envergonhar. A alma dele estava bem, porque ele andava na verdade. E nós sabemos que a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus Cristo, né? O próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade é uma pessoa, ele tinha relacionamento íntimo com Jesus, ele andava na luz. Uau! Esse é o segredo de ter uma alma saudável, é andar na luz, é andar sem segredos nenhum, é andar sem medo, sem vergonha, sem acusação. Por isso nós devemos confessar, né, uns aos outros. Quando a palavra lá em Tiago 5,14, vamos lá um instantinho, Tiago 5,14, quando a palavra de Deus diz: se está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sarareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Quando ele está falando aqui, confessai as vossas culpas uns aos outros, né? Ele está falando a respeito dos presbíteros, né? Chame os presbíteros, né? Faça a oração da fé, unja com óleo, né? Se houver cometido pecado, confessa, né, ali aos presbíteros, aos pastores, aos bispos, né, ao ministro que Deus colocou para cuidar da sua vida como pastor, para te apacentar. Confessai as vossas culpas a eles, né, uns aos outros, orai um pelos outros para que sarareis. Então, é muito importante que a gente confesse os nossos pecados, né, para um líder, para aquele que o Senhor colocou sobre a nossa vida para nos apacentar, para nos guiar, para nos orientar. Então, isso é muito importante. Muitas pessoas têm adoecido na alma por esconder segredos, por não confessar os seus medos, não confessar as suas vergonhas, e acaba adoecendo no corpo físico, né? Então, lá na primeira psicoterapia que teve lá no Jardim do Éden, Adão, ele já confessou: eu ouvi a sua voz e senti medo, eu temi, porque eu estava nu e me escondi, eu estava com vergonha do Senhor, né? Ele externalizou ali aquela dor que ele estava sentindo, né? Aquele sentimento de medo. E o medo aprisiona a alma da pessoa em lugares de cativeiro, e as pessoas ficam ali atormentadas, com culpa, envergonhadas. Então,
essa é a orientação, sabe, do Senhor para a nossa vida. Se tem alguém doente, chama os presbíteros, chama os pastores, chama o seu líder, aquele que o Senhor colocou sobre a tua vida para te apacentar. Confessa os seus pecados, suas vergonhas, seus medos, seus traumas, traz tudo para a luz, porque você vai sarar. Essa é o caminho da cura, né? Você confessar as vossas culpas e orar uns pelos outros para que sarareis, né? E eu volto a repetir, quando confessamos, né, nossos pecados para Deus, nós somos perdoados, mas quando nós confessamos para os pastores, para os líderes, né, para o presbítero, para o bispo, que tem essa função de apacentar e de cuidar da gente, nós somos curados, nós somos sarados, nós somos libertos. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, é muito importante que nós tenhamos a alma saudável, curada. 1 Tessalonicenses 5:23 vai dizer que nós devemos ter o nosso espírito, alma e corpo íntegros para o Senhor, irrepreensíveis para o Senhor. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam conservados irrepreensíveis, íntegros para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é importante a gente cuidar do espírito, a gente cuidar da alma e a gente cuidar do corpo. Quando ficamos enfermos, a gente procura, né, especialidades ali, né? Se a gente está sentindo uma dor nos rins, a gente vai buscar um urologista, né? Se a gente está sentindo uma dor aqui no braço, na perna, a gente vai buscar o ortopedista. Mas é importante a gente olhar num todo. O meu espírito tá bem? A minha alma vai bem? O meu corpo vai bem? Porque se a minha alma tá bem, o meu espírito vai bem e o meu corpo vai bem. Eu vou bem em todas as áreas da minha vida, né? Como diz o apóstolo João lá ao presbítero Gaio. Então é importante a saúde mental, a saúde da alma é muito importante. E saber como tratar da saúde da alma com a mente de Cristo, o que Cristo pensa a respeito disso, o que ele deixou de ensinamento para a gente, o que ele deixou como algo que vai nos levar à cura da alma, isso é muito importante. Então, essa foi a nossa segunda aula, onde nós, né, vemos que é muito importante cuidar da nossa alma. Cuidar, nós que somos líderes principalmente, que somos pastores, que somos chamados, né, para lidar com as outras vidas, né, aqueles que foram chamados como psicólogos, né, como psicanalistas, é muito importante que a nossa alma vá bem. É muito importante que nós estejamos andando na luz e na verdade, íntimos com Jesus Cristo, para que possamos curar e tratar outras pessoas. Amém? Deus te abençoe.